Olá, muito boa noite. Estamos chegando com o Linha de Passe, o Linha de Casa desta segunda-feira. Linha de Casa, a nossa hashtag para você participar. Vamos ao vivo com a tradicional edição da segunda-feira do Linha de Passe. Ainda pegando carona com o que foi o final de semana, Campeonato Brasileiro, e já imaginando o que poderemos ter nessa semana, uma semana importante para muitos times grandes, pesados. Afinal de contas, semana de Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Você participa conosco, Linha de Casa é a nossa hashtag. Estou com Paulo Calçade, Jean Oddi, Vitor Birner e Mauro César. E com você, fã de esportes, pela nossa hashtag, não deixe de participar. Primeiro assunto do Linha de Passe de hoje, o Palmeiras. Pois é, será que o Palmeiras recebeu mais um não? Pelo jeito, sim, né? A resposta é sim. Pelo que declarou o presidente do Racing, o Palmeiras fez uma investida para tentar a contratação do técnico BKSS, que por algum tempo andou com o Sampaoli, né? Foi uma espécie ali de fiel escudeiro do Sampaoli, e as portas foram fechadas pelo próprio técnico BKSS, tanto que o presidente do Racing disse que o agradeceu depois pela manutenção daquilo que tinha acordado com o clube argentino. Palmeiras recebe mais um não. E eu te pergunto, Jean Oddi, por quê? Onde será que está o erro? Na abordagem, na apresentação do projeto desportivo, financeiro, ou trata-se de uma situação normal de mercado, o Palmeiras ter recebido algumas negativas em sequência? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Eu acho até que pode ter um pouquinho de tudo aí, mas para mim é muito claro qual que é o principal motivo dos nãos que o Palmeiras vem recebendo, né? No caso do BKSS, no caso do Miguel Ángel Ramírez, dos próprios treinadores, no caso do Ariel Roland, do seu clube, né? É o momento absurdo em que o Palmeiras resolve buscar um treinador. Ou seja, o grande erro do Palmeiras, e pode até ter um erro de abordagem, pode até ter um erro na forma de tentar convencer os treinadores, mas é absurdo o momento em que o Palmeiras tenta tirar os técnicos de outras equipes, né? Todas entrando de alguma forma em momentos decisivos da temporada, né? Então vai começar os mata-matas da Libertadores e o Palmeiras tenta tirar, né, desses três técnicos, dois técnicos de times que vão disputar o mata-mata de Libertadores. Depois vai consultar um outro clube que entra em fase decisiva do Campeonato Nacional e de Sul-Americana. Então é aquilo que eu venho dizendo, o grande erro do Palmeiras, que pode até errar na abordagem, pode até não ser convincente, né? Apesar de toda a estrutura que tem, de todo o dinheiro que tem, pelo menos olhando para a média do futebol sul-americano, o grande erro foi ter contratado o Vanderlei Luxemburgo, ter jogado 10 meses de trabalho fora, e aí, na hora que vão começar os momentos mais decisivos do futebol sul-americano, numa temporada que já é atípica e cheia de jogos e com pouco tempo, o Palmeiras vai lá tentar buscar técnicos que estão em plena atividade, jogando ou Libertadores ou Sul-Americana e seus campeonatos nacionais. Esse é o grande problema. Então não é nem abordagem, tampouco a apresentação de projeto, mas o planejamento, né? O planejamento, o Palmeiras pagando pelo próprio erro de planejamento quando lá atrás trouxe o Vanderlei Luxemburgo. Concorda, Vitor Birner? Olá. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. Eu concordo com o Jean, mas eu quero chamar atenção para dois aspectos que me vêm rapidamente à cabeça quando eu leio a notícia do não do BKSS. A primeira é que o BKSS não é um treinador ainda do nível do Sampaoli ou do nível do Kudê. O BKSS é um treinador em evolução, foi auxiliar do Sampaoli, fez aquele trabalho bom no Defensa e Justiça, já depois não foi tão bem, no Racing parece que vai bem novamente, mas é um treinador ainda em desenvolvimento, e eu não sei se esse técnico seria o cara para fazer aquilo que a torcida espera. Ele mudaria com certeza radicalmente a ideia de jogo. Sem dúvida nenhuma, atualizaria. Daria um F5 mais outro F5, e cada vez que ele desse o F5, ia ficando mais moderna, antiquada a ideia de jogo que o Luxemburgo deixou no Palmeiras. Mas eu não sei se ele é o técnico pronto para a equipe do Palmeiras, e antes o Miguel Ángel Ramírez, eu também apostaria no Miguel Ángel Ramírez, é outro de quem a gente tem dúvidas, mas aí eu acho uma aposta um pouco mais bem resolvida, porque eu gosto mais do jeito que o time Ramírez, o que o Ramírez consegue tirar do time. E a outra coisa que me chama a atenção é que o Palmeiras é um gigante no continente. E é muito estranho
um time desse tamanho receber tantos nãos? Será que, por exemplo, se o Boca ou o River, se o Galhardo, por exemplo, decidisse sair no meio da temporada e o BKSS recebesse uma proposta do River, né, ou o Miguel Angel Ramírez, diriam não? Então eu fico pensando nisso, porque eu acho que o momento, sem dúvida, pesa bastante. Mas será que é apenas o momento? Será que não tem a ver com o fato do treinador ir lá olhar o que aconteceu no Palmeiras nos últimos anos e nenhum treinador ter durado uma temporada inteira? A instabilidade que a direção oferece aos seus técnicos, coisa que na Argentina há menos. No Racing, por exemplo, o BKSS tem muito mais estabilidade. O Ramírez no Del Valle, não vou nem falar. Então eu acho que talvez tenha algo mais. Mas de qualquer maneira, há um desgaste de imagem quando um time tão grande assim recebe nãos de técnicos que às vezes nem tem o tamanho. O BKSS não tem o tamanho do Palmeiras. Ele pode melhorar o Palmeiras, mas ele não tem o tamanho do Palmeiras, por exemplo. Oi, Mauro, bem-vindo. Boa noite, Paulo, companheiros, fã de esportes. Essa história é interessante recapitular um pouquinho para a gente entender até o funcionamento desse tipo de abordagem, né? Ontem até compartilhei no Twitter o link para a matéria no jornal argentino Clarim, matéria do jornalista Daniel Avellaneda, na qual ele dava essa informação, né, foi o primeiro a dar essa informação, que o BKSS foi procurado pelo super agente argentino Christian Braganic, que detém vários atletas e vários técnicos sob contrato. Ele é um dos donos do Elche, inclusive na Espanha, e é um cara cada vez mais poderoso no futebol, não da Argentina, mas da América do Sul e até já com seus tentáculos na Europa. E o Braganic teria dito para o BKSS, olha, eu posso levar para o Palmeiras, tem uma proposta do Palmeiras. E o BKSS disse, não vou sair daqui agora, vou continuar. E o seu agente teria dito alguma coisa na linha, pô, tá louco? Tipo, você não vai aceitar o Palmeiras? Por quê? Mais grana, mais possibilidade de contratações, o Racing acabou de vender o Zaratio, os times argentinos estão numa dificuldade muito grande, eles não estão jogando, né? Se a receita mingou no Brasil, lá mais ainda. Só estão jogando Libertadores, agora vai começar lá uma Copa que eles inventaram para tapar buraco até o final do ano, mas eles não jogam desde março, exceto jogos amistosos, um ou outro, sem público, evidentemente sem receita, praticamente zero receita, a não ser quando vende um jogo ou outro para televisão, e as competições da Conmebol, né, Sul-Americana e a Libertadores. Então os times estão parados. E, claro, o Palmeiras tem condições de oferecer bem mais do que o Racing ou qualquer outro time argentino, até o Boca e o River, acho que hoje não conseguiriam oferecer a um treinador que o Palmeiras, em tese, pode apresentar. Então você percebe o seguinte, né, além da abordagem que tivemos, que acompanhamos com relação ao Ramírez, né, foi um contato direto no Equador, também existem os agentes fazendo esse meio-campo, mas com uma busca por técnicos que têm em comum apenas o fato de não serem brasileiros, mas, como disse o Vitor, de perfis diferentes, né? Perfis distintos. Eu não posso dizer que eu tenho a certeza, porque eu não poderia afirmar isso, mas eu tenho quase certeza que as pessoas do Palmeiras que procuram Ramírez e agora BKSS e que tentaram eventualmente o Roland disse que não vai sair da Católica até o final da temporada, continua lá no time chileno, não deve ter a menor ideia de quem são esses profissionais, de como eles trabalham, qual é a proposta de jogo desses técnicos, se são mais durões, parece que não sabem nada realmente. Inclusive, eu conversei com uma pessoa essa semana que me falou sobre uma oferta do Pizzi, técnico campeão da Copa América com o Chile, que tem uma trajetória europeia já e tudo mais. E depois o jornal Marca publicou também que o Pizzi foi oferecido ao Palmeiras. E o que essa pessoa me falou foi que o contato que ele fez com uma pessoa do Palmeiras o surpreendeu porque essa pessoa não sabia quem era o Pizzi. Um técnico que foi campeão da Copa América com o Chile, depois que o São Paulo saiu, ele o substituiu. Eles não conhecem a gente, e não é exclusividade dos dirigentes do Palmeiras, não. Isso é geral, com raríssimas exceções. Estamos em 2020, indo para 2021. É inaceitável que alguém que lida com futebol não conheça certos profissionais, não se informe a respeito e da maneira que vinha rastejando o futebol palmeirense com péssimo comando do último treinador, né, que foi muito mal, é óbvio que já deveriam estar olhando o mercado e se pretendiam olhar para o mercado internacional, já deveriam estar se informando. Até dentro do Palmeiras, falando com gente ali que trabalha, que entende de futebol, que trabalha na base, em outros setores, para tentar chegar a uma conclusão. Então, eles buscam um estrangeiro. Na prática é isso. E não um técnico com um determinado perfil. E tem o Heinz ainda, que está rolando um tempão, o Heinz, e nada. Nada. Agora, eu não fico tão surpreso quanto o Vitor com esses nãos,
Por uma razão muito simples, a gente sempre fala isso. Esses treinadores que têm mercado e que estão bem no mercado, sabem que vão ter emprego, eles não querem se expor. E o Palmeiras, se a gente pegar os 12 últimos meses de futebol, né, porque teve uma parada aí da pandemia, mas 12 meses de bola rolando, nesses 12 meses, aproximadamente, o Palmeiras teve 3 técnicos. 3 técnicos que foram da seleção brasileira. Felipão, Mano Menezes e Vanderlei Luxemburgo. Os 3 foram demitidos. Nenhum dos 3 funcionou. Quando o cara olha para isso, ele fala, o que haverá lá? Posso até ir, mas espera aí, não vou decidir isso de uma hora para outra. Então, isso é um reflexo de um clube que tem uma gestão muito equivocada no seu futebol e que tem capacidade de oferecer muito mais do que a maioria. Mas a gestão é muito ruim. É muito ruim. Então, nos surpreende, porque esses caras não vão aceitar só pelo dinheiro. Porque não vale a pena. Você recebe uma grana, ok, mas você pode queimar o seu filme se for uma investida ruim. Como, por exemplo, não é o caso que ele é brasileiro, e nós até achávamos que era uma ótima tentativa, mas acabou não funcionando, o Thiago Nunes. O Thiago Nunes sai do Atlético Paranaense e vai para o Corinthians. Sempre há um risco numa mudança. Ele não se deu bem. Quantas casas voltou no mercado o Thiago Nunes? Ninguém fala mais nele, né? O Palmeiras não fala nele, ninguém fala nele. Vai tardar o Coritiba agora, que mandou embora o Jorginho, que está lá na zona de rebaixamento, em 19º no Campeonato Brasileiro. Quer dizer, talvez ele tenha que recomeçar em clubes que não estão no patamar do Corinthians. Então sempre é um risco. E me parece que esses técnicos não querem correr esse risco. E o Palmeiras, como outros clubes aqui do Brasil nessas horas, ele aparece como um risco. Apesar de ter elenco, estrutura, dinheiro, torcida, mídia, tradição, etc, etc. Mas tem uma péssima gestão no futebol. É possível imaginar, Paulo Calçade, de repente uma mudança de estratégia, já que o Palmeiras não está conseguindo, de certa forma, digamos, convencer esses técnicos estrangeiros que fazem parte do chamado mundo ideal? Será que o Palmeiras pode dar uma recuada e buscar alguém aqui no mercado brasileiro, alguém mais habituado a esse tipo de mudança no meio da temporada? Boa noite, Xará. Olá, companheiros, olá, fã de esportes, para todo mundo que nos acompanha. Acho que essa situação ela começa a ficar muito delicada, porque, Paulo, quando o Palmeiras contratar um treinador, esse treinador vai estar numa lista de outros treinadores que disseram não. Então, por enquanto, nós já estamos na 4ª opção, talvez na 5ª, na 6ª. Então você já aparece como o contratado, como aquele cara que foi encontrado depois de muitas negativas. Isso é péssimo. Essa situação também explica muito sobre o futebol brasileiro, ela é didática. Ela diz o que é o futebol brasileiro e um futebol metido numa pandemia que piora ainda as relações entre clubes e treinadores que já são péssimas no nosso país. A outra é um país que acha que treinador deve ser contratado e demitido desse jeito que a gente está fazendo agora. Não que eu deveria ter mantido o Vanderlei, o trabalho não era bom, mas a escolha inicial foi equivocada. Isso foi apontado lá atrás. Quando havia um curto espaço de tempo para poder dar ao time uma feição, o Palmeiras, não sei que tipo de narrativa convenceu o Palmeiras que estava no caminho certo. Aí chega nesse momento, com os caras em pleno trabalho, você quer tirar o piloto do avião com o avião no voo. E ele pular de paraquedas para ir para outro avião. Sabe, não é todo piloto que vai topar. Então os caras que têm um mínimo, e se eles estão sendo pretendidos, é porque tem algo de razoável nesses trabalhos, não é fácil deixar os clubes. Voltar para a opção nacional, para quem deixou tão claro do que o momento era de buscar um treinador estrangeiro, começa a ficar preocupante. Começa a ficar muito difícil para o Palmeiras e aquilo que vai se concluir depois da escolha do treinador e quando ele assumir, porque ele está numa lista de caras que disseram não. Então achei muito ruim isso, mas por outro lado mostra o nosso jeito, o que nós achamos, a importância que nós damos ao treinador. É justamente essa daí. Vai tentando que depois a gente manda embora e bota alguém no lugar. E está difícil para pôr no lugar. Está cada vez mais difícil. Então é hora do futebol brasileiro refletir, se é que tem essa capacidade. Porque como o Mauro observou, quando você não sabe quem é A, quem é B, o que o sujeito já fez, qual é a história dele, o quê? Como? Ah, não conheço não. De gente que está no mundo do futebol, você já assusta o outro lado.
Você se assusta o interlocutor que ouve isso. Fala, pô, mas quem é que eu vou oferecer para eles, se eles não sabem o nome? Tenho que mandar o currículo junto, o que já fez, onde jogou. Então é um futebol, isso mostra mais sobre nós. E mostra muito desses profissionais, que têm um mínimo, né, Paulo? Um mínimo para poder trabalhar. E em clubes brasileiros isso não existe. Então a opção nacional, ela tem só um problema. Só um problema, quem? Diga um nome que não esteja desgastado, suficientemente desgastado no nosso país para poder assumir em plena Libertadores. E esse é o fato. Libertadores está aí, batendo na porta. E aí? Se a pessoa do Palmeiras não contrata, imagina, não dá nem para imaginar o Palmeiras desclassificado nesta etapa. Você imagina a tragédia que seria não passar desta etapa com o treinador interino contra um time que todo mundo considera o ideal para enfrentar e o Palmeiras fora? Aí cai a diretoria junto. Você vê, por exemplo, na questão do Pizzi, só para dar um exemplo aqui. Pizzi foi centroavante de alto nível, chamado de Pizzi-Gol, formou uma dupla no Central com o Maceratese, foi eliminado pelo Corinthians, inclusive, aqui numa Libertadores, jogando no Pacaembu, herdou o trabalho do Sampaoli na seleção chilena. Quando foi treinador do Central, na segunda divisão, não conseguiu fazer o time subir à primeira divisão do campeonato argentino. Quer dizer, é obrigação que alguém conheça mais ou menos, né? São profissionais que estão com milhões de reais nas mãos para investir. Milhões de reais. Qual é o mercado? Agora, eu acho que o Palmeiras não pode cometer um erro. O pior que pode acontecer para o Palmeiras agora é trazer um técnico no desespero. O Palmeiras precisa pesquisar, já que não sabe, pesquisa, se informa com quem sabe, entenda o que o técnico quer, procure um especialista que possa dizer se as características dos jogadores e do técnico vão casar, e nem que tenha que esperar a temporada inteira, contrate o técnico ideal para o início da próxima temporada. Se ele não pode vir agora, espere. Faça que nem o Inter com o Zé Ricardo, né, que esperou, colocou de tampão até o Cudê chegar. Procure o técnico que vá realmente mudar o time. Não adianta o Palmeiras trazer um técnico por trazer. Preciso de um técnico. Precisa. Mas se trouxer outro, que não é o técnico que imagine ser o ideal, vai continuar precisando com outro técnico no cargo também. Nem que melhore um pouco. Então que o Palmeiras não cometa o erro do desespero. Que espere e faça uma decisão racional, inteligente, calculada e principalmente técnica, profissional. É possível, Jean, que a partir desse momento, ouvindo o comentário do Vitor Birner, o Cebola esteja assim, dando uma esfregadinha nas mãos pelos resultados recentes. É claro, o Palmeiras não apresentou nada, futebol impecável, mas não é nada. Foram 5 e goleada na Libertadores, 3 e goleada fora de casa no Campeonato Brasileiro. Os bons resultados, até melhores do que as atuações, mas os bons resultados podem trazer um pouco mais de sossego, digamos, para que o Palmeiras tenha um pouco mais de racionalidade na procura por esse novo técnico, ou de repente até pensar, ao invés desse técnico tampão citado pelo Vitor Birner, na manutenção do Cebola, que seria interinos 2, a missão, né? Porque nós tivemos lá atrás as ondas dos interinos, que começou com o Carille dando muito certo no Corinthians, aí depois Zé Ricardo, Barbieri e tantos clubes tentaram, né, a manutenção de seus técnicos interinos. Essa onda deu uma esfriada, de repente o Cebola pode pintar como um candidato a ser esse tampão. Só uma coisa, Paulo. Jogos? Interino, para mim, é um tampão que já estava no clube, tá? Só para deixar claro. Pode ser ele. Então, tampão por tampão, né, Jean? Então, na verdade, essa pergunta sempre pode, né? A resposta é sempre pode no futebol brasileiro, Paulo, porque no futebol brasileiro o que conta é única e exclusivamente o resultado que o técnico vai conseguir. Então, se ele ganhar, tá tudo bem, mesmo que não jogue nada. Se ele perder jogando muito bem, vai valer muito pouco também. Pode ser o time que mais produz. Se ele não vencer, ele vai acabar sendo demitido. E essa é a regra do futebol brasileiro, esse olhar para um pouco para frente, para entender se há um futuro ou não costuma haver. É óbvio que se ele começa a ganhar os seus jogos, se ele começa a vencer tudo, isso pode acontecer. Eu até acho que não deveria ser essa a expectativa do Palmeiras, mas por outro lado, o Palmeiras já tentou 3 treinadores, não conseguiu contratá-los, e aí eu acho que assim, se é para contratar um técnico que não vai te trazer uma esperança maior do que o Andrei,
Sinceramente, é melhor não trazer mesmo. Você vai o quê? Para pagar mais uma multa de rescisão no final da temporada, para contratar um outro depois, para demitir daqui a pouco? Aí, sinceramente, acho que assim, agora o Palmeiras tem que contratar um técnico que no mínimo, traga esperança ao seu torcedor. Eu tô falando ao torcedor porque no fim, eu acho que... Infelizmente, sobretudo por como é a gestão, os companheiros já falaram dessa escolha de técnicos no Palmeiras, a pressão popular conta muito, né? E eu acho que assim, na hora que você contrata um técnico que você saiba que tem alguma capacidade, ou mesmo que você não saiba, porque de fato não me parece que está muito claro que o Palmeiras sabe o que quer, mas se você contratar um técnico que tem a capacidade e que de alguma maneira tenha um crédito com a torcida porque ela acredita que esse técnico pode fazer um bom trabalho, se não for para contratar um cara assim, nem contrata, porque vai ser pressão, vai ser blá blá blá, vai ser pedido de demissão e essa demissão invariavelmente virá. Então eu acho que assim, não deveria ser esse o caminho do Palmeiras, o Palmeiras deveria conseguir contratar um técnico para ajeitar minimamente as coisas e jogar o final da temporada, a parte decisiva da temporada. Mas se não conseguir, sinceramente, para contratar um outro que vai ser demitido daqui a 2, 3 meses, é melhor ficar com o Andrei mesmo, ver no que dá. Enfim, repito, o Palmeiras está pagando pelo que fez lá atrás, pela contratação do Vanderlei Luxemburgo, que era obviamente uma escolha errada. A gente falou isso bastante naquela época da contratação. E tá ficando, enfim, e ficou claro que era um equívoco. E é bom de ressaltar também, porque tem muita gente comparando, o Flamengo também levou 3, 4 nãos. É verdade, mas o Flamengo foi buscar os técnicos na Europa. O Flamengo foi tentar contratar técnicos muito improváveis, que a gente sabia que você trazer o Marco Silva ia ser difícil, que você trazer o Leonardo Jardim é difícil. Técnico europeu, em geral, não quer saber de trabalhar no Brasil. Não tem por que querer saber de trabalhar no Brasil, por tudo isso que é o modus operandi do futebol brasileiro e mais uma série de motivos. Então, eu acho que assim, o Palmeiras foi atrás de 3 técnicos que estão no futebol sul-americano, né? Não era o Galhardo, que é vamos dizer, intirável, entre aspas, do River Plate, porque imagina-se que na hora que ele sair, ele vai sair direto para a Europa, mas o Palmeiras não conseguiu. E eu acho, sinceramente, que se tivesse contatado ou tentado a contratação desses treinadores no começo da temporada, quando contratou o Vanderlei Luxemburgo, a chance de ter trazido era enorme, era realmente enorme. Muito bem, linha de casa é a nossa hashtag, você segue participando conosco. Vamos, de certa forma, mudar um pouquinho o rumo dessa conversa para a ponta de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos um final de semana com um jogo daqueles, um grande jogo, o melhor jogo do Campeonato Brasileiro para muitos, o empate 2-2 lá no Beira-Rio entre Inter e Flamengo. E no mesmo final de semana, Mauro, o Atlético deixou uma impressão que não foi lá tão positiva, apesar de ter massacrado o Sport. Não conseguiu marcar, não conseguiu vencer. Eu perguntaria... Dá a impressão nesse momento, é difícil, o Flamengo e o Inter são os reais candidatos ao título, tal, é um exercício de futurologia que não cabe, falta muita coisa ainda para acontecer no campeonato. Mas nesse momento, Inter e Flamengo estão num estágio superior ao do Atlético em relação à evolução do futebol? Nessas últimas semanas, sim, né? O Atlético fez 5 pontos em 15 no Brasileiro, né? Nas 5 rodadas mais recentes que disputou, o Flamengo e o Inter tinham 13, agora com esse último resultado, aí muda um pouco, né? Eles passam a ter 11, né? 11 pontos nos 15 possíveis nos seus últimos jogos, algo em torno disso. Então, é evidente que o rendimento está melhor, o Flamengo está melhorando, o Inter já teve altos e baixos, né? Durante a temporada, e o Atlético está vivendo seu momento negativo. Agora, é curioso porque o Atlético é o time que tem mais tempo para treinar, é o time que tem mais tempo para recuperar jogadores, é o time que tem mais tempo para tudo, né? Internacional e o Flamengo estão envolvidos na Libertadores, no Brasileiro e vão começar a jogar a Copa do Brasil. O Atlético joga só o Campeonato Brasileiro. Além disso, o Atlético deve um jogo, tem 17, os dois têm 18, não fez esse jogo atrasado até hoje, ou seja, sequer teve aí uma semana mais apertada com esse jogo atrasado a cumprir, está devendo ainda. Então, é no mínimo estranho que o Atlético tenha caído justamente nesse momento em que se esperava que o Sampaoli fosse aprimorar a equipe, né? E ela caiu de rendimento.
Acho que o Internacional está mais próximo de um limite e o Flamengo tem muito mais a desenvolver. Os dois times tinham desfalques no jogo do domingo, mas 2 dos desfalques do Inter são desfalques definitivos na temporada, Saravia e Guerreiro. Não tinha Cuesta, não tinha o Bosquilha, não tinha o Rodinei, que não podia jogar por força de contrato. Vocês não tinham os 2 laterais direitos, né? Jogou o Heitor, que era em tese a terceira opção. Mas o que o Flamengo não tinha em campo são jogadores que podem elevar, e devem elevar, e muito a qualidade do time. Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, o Flamengo não tinha Rodrigo Caio, enfim, o próprio Diego como opção, também não estava disponível. O goleiro também, o Diego Alves, está fora. Mas o Hugo está jogando bem, sim, mas o titular, o goleiro experiente, está fora. Então são vários desfalques de jogadores que podem elevar o nível do Flamengo ainda mais quando todos estiverem à disposição, quase todos do técnico Domi. E o Kudê não vai mudar o patamar do time, sai o Heitor e entra o Rodinei. O Bosquilha pode melhorar o rendimento, o Cuesta pode melhorar o desempenho da zaga? Pode, mas eu acho que o salto de qualidade não seria tão grande, não será tão grande. E, como eu falei, os outros 2 jogadores, o Guerreiro e o Saravia, não jogam mais essa temporada, então não dá para contar com eles nesse campeonato. É só na temporada que vem. Então acho que o Flamengo tem mais a crescer. O Inter está mais perto de um limite daquilo que pode apresentar, porque não tem um elenco tão farto quanto o time carioca. E sofreu uma baixa terrível. O Mauro falou do Bosquilha, que foi desfalque contra o Flamengo. Agora há pouco o Internacional divulgou que o Bosquilha sofreu um rompimento de ligamento e está fora da temporada. Então, quer dizer, aí você perde, né, Paulo Calçade, 3 figuras que são fundamentais. O Saravia, o Guerreiro e agora perde o Bosquilha também, que certamente seriam titulares ao longo da temporada. Para um elenco um pouco mais justo, pode ser fundamental, né? Pode pesar muito para o Internacional essas perdas, Paulo. Eu vejo que a flexibilidade do elenco do Flamengo ela é superior a todas as outras possibilidades que a gente tem no Campeonato Brasileiro. Isso é importante notar. Isso já ocorreu no jogo de ontem. E se você olhar para os 2 trabalhos, e o do Domi agora começa a ganhar depois de uma fase difícil, né? Porque ele, com os campeonatos em curso não é fácil, você já encontra mais do trabalho dele, das opções, daquilo que ele pensa, isso está claro no Flamengo. Agora, quando a gente olhar para um jogo, é muito difícil olhar para um jogo e daí tentar enxergar o campeonato todo. Então, o que tem o Sampaoli pela frente no Atlético e as circunstâncias também, o elenco que está recebendo jogador e o Kudê, elas são totalmente diferentes, esse ambiente e a possibilidade de melhorar uma equipe diferente daquilo que tem o Domi no Flamengo por causa dos jogadores, do elenco. Agora, o jogo de ontem acho que é uma boa referência, né? Foi um jogo muito bom do Campeonato Brasileiro, um jogo que chama a atenção pela qualidade, e qualidade não é uma palavra que pode ser aplicada a todas as partidas do Campeonato Brasileiro. Qualidade é uma raridade por aqui, é raro encontrar qualidade no jogo. E eu estou falando de qualidade dos 2 lados, não estou falando de um lado só. Porque às vezes você encontra de um lado e um bom time batendo num time que sem condições de jogar. E ali a gente tinha 2 treinadores que demonstraram no campo as suas ideias e tentaram desenvolver, cada um do seu jeito. E o que conseguiu o Inter, que por pouco não consegue a vitória, foi fruto exatamente do trabalho do treinador diante de um elenco que é mais limitado do que o do rival, é limitado, mas ele teve uma proposta e uma estratégia também de jogo desenvolvida para aquele momento, que era tentar pressionar a saída do Flamengo, recuperar a bola na frente, recuperou, saíram gols assim, depois esperar um pouco mais e para contra-atacar, jogar nas costas dos zagueiros. Então, assim, estrategicamente falando, tinha muito do trabalho do Kudê e daquilo que ele pensou para o jogo. E o mesmo do Domi no time do Flamengo. Então, por isso que foi um jogo superior àquilo que a gente está acostumado a assistir por aqui, por vários motivos. Agora, é difícil olhar só para esse jogo e estabelecer o futuro. Mas o que dá para ver, e é o óbvio, é que o Flamengo, com a sua lista de desfalques, e o Mauro mostrou isso claramente, o Flamengo consegue ir para campo e ainda montar belas equipes, a ponto do Domi estar recuperando o Vitinho, e Vitinho podendo variar entre o centro do campo, o lado, mas recuperando um jogador que teve problemas para se reencontrar como jogador também, como um cara que se sentindo útil para a equipe e importante. Então, a gente teve um jogo sensacional
não é assim o acaso a gente encontrar esse jogo sensacional para o padrão do Brasil em 2 treinadores de fora. E eu acho que o São Paulo vai ter trabalho, mas o São Paulo tem uma tabela também que não é a do Flamengo e não é a do Inter. Ele tem um pouco mais de suavidade pelo caminho nesse campeonato que vai cobrar muito também, mas é só esse aqui. Mas eu adorei. Eu acho que a gente não é que prova teses, mas a gente prova com esse jogo, eu digo todos nós aqui, que nós não estamos tão loucos assim. E a gente está atento ao que está acontecendo no futebol brasileiro. Interessante destacar também, né, Jean, que assim, alguns até nutrem uma espécie de preconceito em relação ao trabalho do Domi, até pelo que fez, e fez muito, o Jorge Jesus no ano passado aqui no Flamengo. Mas talvez ninguém tenha sofrido com tantos desfalques como sofreu o Flamengo. Porque assim, sempre há a relativização, mas o Domi tem lá o elenco dos sonhos e tudo. Em alguns jogos ele montou defesas inteiras, recheadas por garotos, que mal haviam tido oportunidade no time principal. E ele conseguiu tirar muito desses garotos, e tanto é que o Flamengo tem uma sequência agora de 11 jogos com 8 vitórias e 3 empates, em meio a uma loucura de pandemia, de jogadores afastados, contaminados pelo coronavírus. Eu acho que, assim, a nossa obrigação é, foi bem ali, foi mal ali, não é sempre, ele vai sempre mal ou ele vai sempre bem. O Flamengo está tendo de se recuperar no segundo tempo. O primeiro tempo do Flamengo não tem sido bom em jogos recentes, mas eu acho que o Domi também tem muitos méritos nessa subida, nessa escalada do Flamengo, muito por conta desse tumulto, verdadeiro tumulto, caos vivido no elenco do time. Certamente ele tem méritos. Eu acho que os 3 treinadores de quem a gente está falando, os 3 têm muito méritos nos trabalhos. Aí, se a gente for fazer a comparação, evidentemente vão entrar questões como o elenco. Eu acho que realmente, para mim o Flamengo é e continua sendo disparado o favorito à conquista do Campeonato Brasileiro pela qualidade do seu elenco. Eu hoje não coloco o Domi, né, à frente dos outros 2 treinadores, especialmente do Sampaoli, e eu sei que porque senão também a cada 2 semanas a gente vai mudar de opinião aqui, né? Se a gente pegar a sequência das últimas 2 semanas, aí um perdeu, aí o Atlético não ganha 3 jogos e o São Paulo... Não, para mim ainda se tivesse que escolher um desses 3 treinadores para o Campeonato Brasileiro, ainda escolheria o Sampaoli. Mas evidentemente os 3 têm méritos, a quantidade de problemas que teve o Domi é gigante. Ele é um cara que chegou aqui com o menor conhecimento, certamente, entre os 3 sobre o futebol brasileiro, né? Então acho que esse é um ponto também. Você chegar numa temporada tão atípica como essa temporada, né? Que, com todos os problemas que a gente tem de maneira geral, aí não estou nem falando especificamente do Flamengo, mas em relação ao calendário e tudo mais. Depois perde meio time por Covid, perde o time todo, como já se sabia, convocado para a seleção. Então, é óbvio que ele tem méritos também. Eu, ainda na graduação dos trabalhos de treinadores e olhando para o que me parece que os técnicos já conseguiram provar no futebol brasileiro, eu ainda fico com aquele que nesse momento já está sendo, não vou dizer discutido, mas está sendo mais questionado pelos resultados recentes, que é o Sampaoli. O Atlético é o time que mais finaliza gol no Campeonato Brasileiro, é o time que mais cria, que mais faz gols dentro da área, tem a melhor média e tem um elenco infinitamente inferior ao elenco do Flamengo, um elenco que para mim, né, não vou dizer que se compara ao Internacional, porque o Internacional perde 2, 3 peças e realmente tem um baque muito, muito grande aí, como aliás teve o Atlético na hora que teve seus jogadores convocados. Mas enfim, eu acho que a discussão sobre favoritismo no Campeonato Brasileiro, para mim, passa, né? A partir do momento que todos têm bons técnicos e a diferença do elenco é tão gigante, para mim o favoritismo passa muito por aí. Vocês vão nesse caminho também, Birner e Mauro? Bom, eu acho que o melhor trabalho é do Cudê. Eu Opa. acho que o Cudê também tem a vantagem de ter jogado o campeonato estadual, onde ele pôde conhecer melhor os jogadores. Eu acho que o investimento do Atlético vem sendo feito ao longo da temporada e vão chegando atletas novos, o que dificulta um pouquinho para o Sampaoli. Mas como disse o Mauro antes, ele tem tempo para trabalhar durante a semana, coisa que o Cudê não tem. Eu acho a marcação de saída de bola do Inter melhor do que a do Atlético Mineiro. Eu acho que os 2 times têm falhas quando eles jogam recuados. O contra-ataque dos 2 é bem executado.
mas eu vejo o Atlético com alguns jogadores mais talentosos à disposição, tá? Não estou considerando aqui os jogadores do Inter que estão lesionados do que o do Internacional. O Atlético, por exemplo, se quiser jogar num contra-ataque, tem um Keno para puxar o contra-ataque, que é um jogador acima do padrão do futebol brasileiro. Centroavante, os dois tiveram problema, né? No caso, o Kudê conseguiu achar uma solução com um elenco um pouco mais curto. Eu acho que os laterais do Atlético são mais capazes que os laterais do Inter. Na zaga, também o Hever até hoje não me convence para o sistema de jogo do Atlético, mas de qualquer maneira o Júnior Alonso é um belo zagueiro. Eu não acho que o Inter esteja no nível tão acima assim. Eu acho que o Inter é um time de operários. O time do Atlético é um time de operários com alguns jogadores mais talentosos. O Flamengo é outro patamar. Então, para mim, o melhor trabalho é o do Kudê. Eu acho que o São Paulo pode ultrapassar isso com o tempo, né? E quem tem mais margem para melhora é o Domi, que já faz um bom trabalho, mas como todos disseram, as ausências fazem uma enorme diferença, o pouco tempo para treinar, a maratona maluca que o Flamengo enfrentou e conseguiu superar nessa sequência de 8 vitórias e 3 empates. Não é fácil, seria difícil para qualquer um, inclusive para o Jorge Jesus, porque não tem milagre, é uma questão fisiológica. Os jogadores jovens que entraram e que estão sendo desenvolvidos, o Vitinho está sendo recuperado, tem muito que elogiar do Domi, mas quando a gente fala do trabalho coletivo, eu vejo em primeiro lugar o Kudê, em segundo o Sampaoli, em terceiro o Domi, numa situação muito cruel para o Kudê, porque ele é o que tem menos chance dentre esses três, porque o Flamengo tem enorme lastro para desenvolvimento, o Sampaoli vai ter muito tempo para treinar e o Kudê vai ter que ficar administrando 3 competições ao mesmo tempo, o que é muito complicado com o elenco curto. Mauro. Bem, eu acho que sim, o São Paulo está numa fase não muito boa, eu acho que ele tem uma participação real nisso também, né? Até falávamos sobre isso, aquela loucura histérica dele à beira do campo no sábado, já no primeiro tempo, é algo que precisa ser visto com uma lupa, né? O Atlético, no sábado, jogou contra uma equipe que simplesmente não queria atacar e o Atlético já estava angustiado, desesperado desde o começo do jogo, quando era preciso um pouco de calma para que naturalmente o gol acontecesse. Várias finalizações, claras chances foram criadas, o goleiro Poli fez várias defesas importantes no segundo tempo, especialmente. E o Atlético sempre ali com o seu técnico à beira do campo. É um contraponto daquela história do técnico que não vibra, que tanto se fala, né? O São Paulo vibrou uma barbaridade, mas não adiantou nada. Isso não é o que decide, gente. E às vezes é preciso que o técnico passe um pouco de tranquilidade. Me parece o Atlético, nesse momento do campeonato, vou repetir, nesse momento do campeonato, com 5 pontos em 15 possíveis, é um time muito afobado, muito angustiado, sem que isso seja necessário. Recapitulando, além desse empate com o Sport, o Atlético perdeu para o Bahia num jogo em que dominou o primeiro tempo, não transformou em gols a sua ampla superioridade e no segundo tempo ofereceu ao Bahia tudo que queria o time de Salvador, que era campo para contra-ataque, e o Bahia começou a criar situações e ganhou por 3-1. Perdeu para Fortaleza, com homem a menos, empatou em casa com o Fluminense conseguiu amarrar bem aquele jogo. A única vitória do Atlético dos 5 últimos jogos foi sobre o Lanterna Goiás, jogando em casa. E o placar que foi aberto com um pênalti bem maroto, diga-se de passagem, né? Ainda teve esse detalhe. Embora aquela vitória fosse acontecer de um jeito ou de outro, o Atlético não vai bem, então o São Paulo também não vai bem. Eu não concordo que assim, quando o Keno faz 3 gols, o São Paulo é genial. Quando o Keno não faz gol, a culpa não é do São Paulo. Isso está tudo no pacote. O momento é ruim do Atlético, eu acho que é ruim do técnico e dos jogadores. Agora, o Atlético pode não ter o elenco do Flamengo para ser campeão brasileiro, mas tem elenco para ganhar do Bahia, tem elenco para ganhar do Sport, tem elenco para ganhar do Fluminense, tem elenco para ganhar do Fortaleza. Mas jogou para ganhar, Mauro. Não ganhou. Não, mas aí a gente está sendo resultadista, né? Não estou sendo resultadista. Eu estou dizendo o seguinte, o momento é ruim. Então tá bom, então a gente não vai analisar nada. Vai só dizer, olha, não ganhou, mas o São Paulo é maravilhoso. O São Paulo é ótimo, ele é sensacional, ele faz grandes trabalhos no futebol brasileiro, mas a fase é ruim. E é claro que ele tem uma responsabilidade. É evidente, ele é o técnico, ele não pode só ganhar os louros da vitória. Quando a coisa vai mal, ele também tem responsabilidade. E eu acho que o Atlético hoje tem sido um time angustiado, desesperado, sem necessidade. A estratégia dele na Bahia, no segundo tempo, foi totalmente equivocada. Ele ofereceu tudo que o Mano Menezes, ou sei lá quem estava no banco ali, o Mano estava suspenso, queria. E o Bahia ganhou um jogo que no primeiro tempo ele poderia ter perdido por 2 ou 3 gols. Então, assim, se o Atlético não tem o elenco do Flamengo, ele tem elenco para ganhar desses times. Que ele tropeçasse em um ou outro, mas são vários tropeços consecutivos. É uma fase ruim do Atlético.
E acho que é uma fase ruim do técnico também. E o resultado também entra na análise. Resultadista estaria sendo se eu estivesse falando só do resultado. Eu estou argumentando aqui, falando das chances criadas, da pressa do time, um time afoito, e citando, por exemplo, o Keno. Quando o Keno fez 3 gols contra o Atlético Goianiense, espetacular. Com o São Paulo, o jogador rende mais. Concordo, isso acontece muito. Pega o Diego Pituca do Santos ano passado, por exemplo. Mas quando não funciona, alguma participação também ele tem. Aliás, ele continua pedindo jogadores e o Atlético, seus patrocinadores, continuam fornecendo. O Zarate estreou agora, nesse jogo contra o Sport. Mais um jogador com participação em seleção argentina. Não é pouca coisa, não. Teve o Marrone, teve um monte de gente que chegou. O goleiro que ele queria, chegou o goleiro. O goleiro que estava lá não servia porque não jogava com os pés. Chegou um goleiro. O Atlético está dando a ele vários jogadores. Não é o elenco do Flamengo, óbvio. Mas não é um elenco ruim, não. É um elenco que é bem interessante em relação àquilo que o Atlético tinha antes. E ele é um técnico contratado a peso de ouro para fazer a diferença. Essa eu acho também é uma outra questão. Ele custa caro, ele é exigente para fazer a diferença. Nesse pedaço do campeonato não está fazendo. Pode ser que venha a fazer adiante. Só para não ficar... Desculpa, Jean, depois não. Fala, pode falar. Não, só para não ficar em cima do muro, já tocando a bola para o Jean, eu não consigo colocar na conta do Sampaoli o empate contra o Sport, ali eu acho que ficar na conta dos jogadores, mas eu consigo colocar na conta do Sampaoli a derrota para o Bahia, Jean. Então, eu acho que a derrota para o Bahia sim, mas sobretudo pelo segundo tempo e não pelo primeiro, porque senão, assim, eu realmente me incomodo porque... Acho que a grande dificuldade que a gente tem no futebol brasileiro e a grande crítica que a gente faz em geral aos times no futebol brasileiro é a falta de criatividade, é a falta de querer jogar, é a falta de atacar, é a falta de produzir. E ninguém produz mais no futebol brasileiro hoje, no Campeonato Brasileiro, do que o Atlético, né? Não sou eu quem está dizendo, são os números que dizem. É finalização de maneira geral, é finalização a gol, é gol trabalhado, ou seja, gol dentro da área em geral, com toques, com assistências. O Atlético faz mais do que os outros. E me parece que o elenco é bom, de fato, como disse o Mauro, foram contratados vários jogadores a pedido do Sampaoli, mas na comparação não apenas com o Flamengo, que tem um elenco muito superior ao do Atlético, mas até com outros elencos do futebol brasileiro, o Atlético não está na frente ou não está muito na frente. Então a gente pode pegar um monte de time aí que agora a gente nem discute, porque se colocaram lá para baixo, né? O Palmeiras, o Grêmio, o São Paulo, que na verdade, até por pontos perdidos, é o líder do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar ainda do São Paulo, mas o que eu quero dizer é que assim, o Atlético contratou, o Atlético tem bons jogadores e tinha prometido para o São Paulo, então nada mais justo que contratasse, mas estou falando, na média, na comparação com outros elencos, na relação produção ofensiva versus qualidade de elenco, para mim a média do Atlético é a melhor, e acho que isso é muito mérito do treinador. E acho que, embora eu concorde que, sobretudo no segundo tempo contra o Bahia, tem uma responsabilidade do Sampaoli ali, eu acho que tivesse entrado 2 bolinhas contra o Fluminense ou nesse jogo contra o Sport e o Atlético produziu para vencer, a gente nem estaria discutindo a questão de Kudê e Domi ou Flamengo e Inter estão mais próximos de uma briga pelo título do que o Atlético. Eu não acho, principalmente assim, em relação ao Internacional, porque o Inter não tem nenhuma vantagem, né? O Flamengo tem a vantagem enorme e para mim a maior do seu elenco, e o Atlético tem uma vantagem também muito considerável hoje, que é a vantagem do calendário de poder trabalhar. Essa é uma vantagem que indiscutivelmente o Sampaoli tem em relação aos seus pares. Paulo, só sobre os 3 treinadores, acho que o Kudê dos 3 é aquele que lida melhor pensando onde o Inter vai se posicionar no campo, dependendo do adversário, dependendo da situação do jogo, dependendo do placar. Onde é que você encontra o Inter? Instalado no campo lá, sufocando o adversário, ou aqui atrás esperando o adversário? E o Kudê move muito bem o Inter pensando no jogo, nas circunstâncias, naquilo que ele produz. E os Sampaoli e Domi só tem acelerador, não tem freio. Eles vão acelerar o tempo todo, vão enfiar o time no campo do adversário e vão ficar lá, e não importa. E aí o Kudê consegue, talvez até em função do elenco, pensar, agora é a hora, agora não é a hora. Né? Mover o time de acordo com aquilo que acontece nos vários momentos da partida. Eu vejo ele um pouquinho diferente em relação aos outros 2 treinadores. O Kudê disse uma coisa ontem na entrevista coletiva pós-jogo que passou batido,
mas é muito importante ser lembrado. Ela falou, sabemos os nossos limites. É isso Se aí. referia aos 35 pontos ganhos até agora no Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele entende os limites da equipe dele. Você não vai ouvir o Domi falar isso porque não precisa, e o Sampaoli porque provavelmente sabe que ainda pode realizar um pouco mais com o que tem. Eu acho que tem um outro detalhe também sobre o Atlético, eu queria só acrescentar rapidamente, que é a questão defensiva, né? O Atlético é um time muito vulnerável. O Atlético é um time que ele cria, mas ele também se expõe muito. Como o Flamengo, por exemplo, também toma gol todo jogo. O Flamengo é fraco na bola parada, toma gol de cabeça toda hora. Então são times que também têm defeitos aí, e no caso específico do Sampaoli, ele é dos três o único que tem tempo para fazer correções no dia a dia, né? E acho assim que as críticas ao técnico, elas estão também ligadas ao que acontece, porque as suas, por exemplo, você pega a semifinal lá da Liga dos Campeões, o Guardiola foi super criticado. Por quê? Porque não foi bem na escalação contra o Lyon, na formação da equipe. Só que o Lyon chutou poucas bolas no gol, mas eliminou o Manchester City. O próprio Guardiola teve um jogo recente contra o Leicester, que finalizou muito mais que o Leicester. O Leicester chutou 7 bolas no gol, fez 5-2. Ele foi criticado também, claro. Ele não foi bem na estratégia de jogo, nas escolhas. Isso acontece com os melhores treinadores. Então, acho que esse recorte do campeonato é um recorte ruim para o Atlético. E eu acho que o Sampaoli ele precisa rapidamente retomar o nível do futebol apresentado em rodadas anteriores. Não adianta só pedir jogador. O time dele é melhor que a maioria. O elenco dele é melhor que a maioria. E ele foi contratado para ser campeão brasileiro. Então, ele aceitou esse desafio. Então tem que elevar, fazer a diferença, e ele pode fazer a diferença. Ele já mostrou que consegue fazer a diferença. Nesses últimos jogos não tem feito. Então acho que a expectativa é que ele volte a fazer isso o quanto antes. Nessa semana, por exemplo, não joga, né? É Copa do Brasil e tal, semaninha tranquila, jogou sábado à noite, semana para preparar, o time tem que voltar melhor na rodada seguinte. Eu acho que são cobranças que eu, pelo menos, me sinto obrigado a fazer, porque se eu falo isso dos técnicos brasileiros, eu não posso deixar de falar do Sampaoli, porque ele é argentino ou de qualquer um outro. Aí é uma coisa muito minha, que eu até fico me cobrando. Senão parece que eu estou usando 2 pesos, 2 medidas. E acho que esse momento ele é negativo para o ótimo técnico do Atlético. Muito bom. Nós vamos a uma rápida pausa. Voltaremos daqui a pouco com mais linha de passe. Ótimos temas, assunto quente, do jeito que a gente gosta. Edição de segunda-feira, voltando a ser a edição de segunda-feira. Isso é muito legal. Aqui na ESPN Brasil, linha de passe. Lembrando que quarta e quinta nós teremos as 2 edições do meio desta semana, com muito de Copa do Brasil, Sul-Americana e tudo mais. Quarta e quinta, novas edições do Linha de Passe. Rápida pausa, a gente já volta, hein? Até já! Estamos de volta com o Linha de Passe, hora do prêmio Bola de Prata, Sporting Bet ESPN. Os melhores do campeonato serão premiados. A premiação mais tradicional do futebol brasileiro ao final desta temporada tão atípica, né? Já no começo do ano que vem, no começo do ano de 2021. Vamos ver quem foram os melhores da rodada. Avaliação do time de comentaristas dos canais ESPN, dos profissionais dos canais ESPN, mais o índice Bola de Prata, que é um algoritmo. Soma-se, divide por 2 e a avaliação é de que Luiz Adriano foi o melhor da rodada com 6,68 a nota dele. Claudinho, hein, do Red Bull Bragantino, 6,41, depois Luan Poli do Sport 6,40, aí apareceram o Gerson na 4ª posição, 6,33, e o Eduardo do Ceará, 6,26, os 5 melhores, pelo menos desta rodada do Campeonato Brasileiro, Prêmio Bola de Prata, Sporting Bet e ESPN. Jean, você disse agora há pouco, daqui a pouco a gente fala do São Paulo. Que coisa, né? Falávamos ali, disputa pelo título e tal, quem pode mais, quem está apresentando mais, quem precisa evoluir muito, pouco, enfim. E aí você citou, mas o São Paulo está ali por pontos perdidos. Eu acho que o sonho do torcedor de São Paulo é que o campeonato fosse disputado por pontos perdidos, né? Porque confiança... Ninguém joga mais, é isso? Não é? Confiança no ganhar esses pontos, o São Paulino não tem muita não, pelo que o time vem apresentando já. Pois é, cara, mas é incrível que acho que assim, a quantidade de críticas, as cornetas e tudo mais, elas de fato não refletem
a situação que o São Paulo se encontra nesse momento, e acho que até em certos momentos o futebol que o São Paulo joga. É que o São Paulo continua sendo muito irregular, né? Não só de jogo para jogo, como muitas vezes no próprio jogo, né? Alternando momentos de bom futebol com momentos de pane completa. Tem uma questão psicológica no São Paulo que me parece muito clara, né? Aquele temor de perder jogo, de tomar virada, de achar que as coisas vão dar errado invariavelmente, aconteça o que acontecer. Parece ter um pouco disso no São Paulo, né? E acho que muito também passa pela figura do Diniz, aí olhando um pouco para as críticas que o time recebe, também por conta da figura do técnico, que é um técnico que chama, para mim, críticas num grau além do que outros técnicos receberiam se não tivessem o nome ali, a tarja, a grife Fernando Diniz, né? Acho até que ontem, para falar do jogo contra o Fortaleza, na entrevista coletiva, ele foi tão irregular quanto o seu time é muitas vezes, porque alternou ótimos momentos na entrevista quando fala sobre aquela coisa que existe de maneira geral no futebol brasileiro de justificar resultado, procurar sempre uma justificativa, né? Não ganhou é isso, ou ganhou é por isso. Então existe isso muito mesmo, acho que da própria imprensa, né? No nosso trabalho, na maneira de ser do torcedor e tudo mais. Ele foi muito bem quando explicou por que né, o time dele marca melhor com a linha alta do que com a linha baixa, o que é estranho do ponto de vista da facilidade que você tem para marcar com linha alta e linha baixa, né? Mas acho que ele explicou bem. Só que aí, na hora que ele é perguntado sobre as substituições que fez, na hora que ele é perguntado sobre o fato do Daniel Alves não sair do time, mesmo não jogando nada há muito tempo, porque o Daniel Alves não tem jogado nada há muito tempo, aí ele usa aquilo que ele usou para criticar, né, quem justifica tudo com o resultado. Porque ele diz, não, mas se você for ver bem, as alterações foram boas, porque o empate do Fortaleza saiu numa falta que não existiu, e no fim a gente se classificou, e o Daniel Alves ele justificou com a carreira do Daniel Alves e não com aquilo que ele vem fazendo dentro de campo, ou com a liderança que ele tem, mas, enfim, eu acho que a irregularidade do São Paulo, de alguma maneira, reflete também essa irregularidade do seu treinador. E ontem, para mim, a entrevista do Fernando Diniz foi emblemática nesse sentido. Nós vamos falar bastante do São Paulo na quarta-feira, foi só um aperitivo, também pelo fato de o Jean não ter participado do Linha de Passe de ontem, que falou bastante do São Paulo, né? Na verdade, o de hoje foi meio que uma continuação do de ontem, porque ontem nós ficamos devendo o Palmeiras e hoje abrimos com o Palmeiras e assim nós vamos dividindo o nosso tempo. Na quarta-feira o São Paulo disputará a partida importante da Copa Sul-Americana e o São Paulo voltará a ser assunto aqui no Linha de Passe com um pouco mais de tempo. Vamos a uma rápida pausa e voltamos já. Estamos de volta para palpites, alguns palpites de jogos importantes no meio dessa semana, lembrando que tem Linha de Passe na quarta e na quinta-feira. Vamos lá, palpites do nosso time. Palpites e talvez printadas, até que as printadas estão mais escassas nesse período de pandemia. O Fã de Esportes está com o coração mais amolecido, principalmente com o Jean. Ó, Santos e Ceará 2-1 para mim, Calçade 2-1 também, Jean 2-0, Birner 1-1, empata, Mauro também no caminho do 2-1. Foram 3 resultados de 2-1. Atlético Goianiense e Inter 2-1. Acho que o Inter vence fora, Calçade acha que faz mais 3-1. Jean e Birner também 2-1 Colorado. Mauro acredita no empate 1-1. Jogos da Copa do Brasil, hein? Virando a chavinha. São jogos do Campeonato Brasileiro. Aí 100% Flamengo. Acho que o Flamengo derrota o Atlético, que não passa por um bom momento lá no Paraná, 2-1. Calçade 3-1, Jean 3-1, Birner 3-0 e Mauro 2-1. Fica faltando Corinthians e América. Eu botei 2-0, Calçade 1-0, Jean também 2-0, Birner 2-1, Mauro 1-1. Largada da Copa do Brasil, tem Copa Sul-Americana também, tem edições do Linha de Passe para você
acompanhar aqui na tela da ESPN Brasil. Último intervalo, já voltamos para o encerramento do programa.